falar para o torcedor vascaíno que os resultados ruins, eles incomodam muito a quem está aqui trabalhando também, que isso fique muito claro, que ninguém está satisfeito com os resultados, que obviamente a gente está trabalhando duro e é o que nos resta fazer para que a gente reverta qualquer tipo de situação. Eu vou tentar ser sempre muito transparente, claro e direto, para que todos tenham todas as respostas e tirem todas as dúvidas e qualquer desinformação que possa ter acontecido nesse período de pouco contato entre a gente, tá bom? Pedrinho, aqui à sua frente, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Pedrinho, você está na sua terceira janela de transferências, né? Desde que você assumiu a SAF do Vasco. E nesse período o investimento ultrapassou, foi perto de 60 milhões de reais em aquisição de jogadores, são 13, já incluindo o Thiago Mendes. 4 deles jogam como titulares, um já foi embora, que foi o Souza, o Maxime foi emprestado, o Jean não tem tido muitas oportunidades, não tem sido nem relacionado, o Lloyd, pouca minutagem, assim como o Garré. Como é que você avalia essas janelas feitas pela sua gestão à frente do futebol? Eu vejo com erros e com acertos. Quando você pega um número frio desse jeito, 60 milhões, parece que eu peguei 60 milhões e investi, assim, no talo. E 60 milhões no talo, você vai falar, você poderia contratar um jogador X do nível da primeira prateleira. As contratações não são feitas dessa forma, elas têm que caber dentro de um fluxo de caixa que eu consiga pagar. Nos momentos ruins, obviamente, os exemplos das contratações, eles vão ser dos atletas que, por algum motivo, a luz está atrapalhando vocês, não? Por algum motivo ainda não performaram, mas tem contratações que elas performaram, né? Então, assim, Felipe Coutinho é uma contratação que para a gente nos dá muito orgulho por tudo, o Nuno performando bem, o Lucas Freitas que chegou muito bem, depois teve um pouquinho de dificuldade e retoma o futebol, ainda se valorizou por isso. O Tietê, que é um jogador que veio de graça e está desempenhando muito bem. Então, assim, a gente vai acertar e vai errar. E os jogadores que por acaso ainda não performaram, eles não quer dizer que eles não tenham capacidade para performar. Tudo que você falou, Fábio, a gente identifica, tenta melhorar, né? Cada vez mais nas janelas a gente tenta ser mais assertivo. É difícil você sem investimento e ver os rivais com muito investimento, então uma cobrança, obviamente, ela aumenta por isso, mas a construção desse raciocínio, ela não tem que ser no valor fechado total de 60 milhões, porque fica uma construção difícil até para a gente explicar. A construção ela é dentro de um fluxo de caixa que nos cabe um parcelamento grande, uma aquisição de transfer pequena, e com isso a gente consegue trazer os jogadores que a gente precisa. Deixando claro também que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem, em algum momento, se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida. E muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. Eu só peço que vocês estejam dispostos a realmente refletir e debater com críticas o conteúdo que eu estou passando. E não encarem como desculpa, encarem como realidade. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível.
Entrando aqui, vendo o cenário que a gente vai diluir durante essa coletiva, a minha promessa sempre foi de honrar os compromissos. E dentro disso eu trago jogadores que cabem dentro do orçamento, devido à facilidade do pagamento parcelado e num fluxo que a gente tem oxigênio para honrar. Presidente Pedrinho, Lineker Beyond, a hora do Vasco, você sempre quando aparece fala de realidade financeira, né? E eu queria lembrar o senhor de alguns fatos aqui. Na minha avaliação de muitos torcedores, existe uma sucatização da base, jogadores que são revelados no Vasco, né? E emprestados para clubes da Série B com valores de opção de compra muito baixo. A gente vê o JP performar, agora vê o Cauã Barros, e eu queria entrar num detalhe maior aqui no Matheus Ferreira, que tem a opção de compra de R$1,5 milhão, basicamente por volta do vencimento mensal do Felipe Coutinho. E outra, né, quando o Vasco tem um ativo, principalmente quando o clube ou uma gestão é responsável financeiramente, ela não expõe um ativo como o Felipe expôs o Capasso, né, que tinha 4 propostas, era um jogador que tinha mercado, portanto foi exposto isso. E vocês costumam sempre culpar o passado, a herança maldita, mas qual foi a culpa que o Felipe levou por ter sucateado um ativo num momento tão difícil, de tanta responsabilidade financeira? Qual foi a responsabilidade e a irresponsabilidade do diretor técnico Felipe em sucatear um ativo do clube? Lineker, você, por característica própria, né, tem sempre perguntas que muitas vezes não são para tirar realmente as dúvidas, são perguntas agressivas, sempre no intuito de ter uma reação que eu acho que é uma reação que você está buscando há algum tempo e que você não vai ter, pelo menos da minha parte. Com relação aos jogadores da base, dentro da tua avaliação, o JP é um jogador, vou pegar o exemplo do JP, tá? É um jogador que teve oportunidade, jogou, por algum momento inicial teve uma boa resposta, depois caiu de rendimento, nos treinamentos também não teve uma boa resposta e foi para o mercado para dar rodagem e foi perdendo espaço dentro do elenco. Eu sou oriundo da base, gosto da base, acho que a base é um grande ativo, mas nós mesmos vascaínos, às vezes, não temos paciência com o próprio jogador da base. E aí não tem desempenho. Então, o cenário, às vezes, é que eles saiam realmente para que a gente possa dar rodagem e ter algum tipo de receita com eles. Quando eles saem, devido ao momento do Vasco, eles não estão no nível dos outros jogadores em termos financeiros para que a gente possa ter um pedido financeiro mais alto e ter uma receita adequada com o que eu acho que o Vasco merece. Então, alguns mecanismos financeiros é de acordo com a realidade atual desses atletas. Com relação ao Felipe, em relação ao Capasso, eu tenho que até me segurar, porque você sabe muito bem os motivos, e não concordando com a resposta que o Felipe te deu, tá? Não concordei e falei isso para ele, mas para te dar um exemplo, que todas as avaliações e as contratações, elas não são definitivas por uma pessoa. É um departamento de scout, de análise de desempenho, de análise de mercado. Mas para você ter ideia, a indicação do Nuno foi do Felipe. A indicação do Tietê foi do Felipe. Ele traz para debate e ela entra no circuito, obviamente, de avaliação geral. A indicação do Lucas Freitas foi do Felipe. Quando o Felipe assume na temporada passada, e de uma forma muito honrosa, com seu irmão morto, ele deixa o irmão morto dentro de casa de madrugada para dar o treinamento e termina a temporada de uma forma digna, o Felipe foi muito elogiado por vocês. Muitos gostariam que o Felipe permanecesse, inclusive os atletas. E como eu falei, o Felipe não seria treinador na minha gestão. Uma coisa é ser interino. E depois o Felipe entra num momento muito difícil da equipe, numa sequência muito difícil, e ele foi muito um homem de assumir, porque eu dei a oportunidade para ele dele não aceitar naquele momento e a gente botar outro. E eu também apanharia por isso, que se eu boto outro auxiliar técnico, vocês mesmos me cobrariam. Pô, por que não botou o Felipe, que ele terminou bem a temporada passada? E ele foi escrachado, e esquece que ele é meu amigo, tá? Estou falando de uma forma profissional. Ele foi escrachado de uma forma desrespeitosa por uma declaração
uma resposta que ele foi infeliz, que ele não deveria ter te respondido dessa forma, mas você, no fundo, você sabe que ele não justifica a resposta que ele te deu, mas você sabe por que ele te deu essa resposta, você sabe o comportamento que o Capasso tinha internamente, você sabe disso. A opção do Capasso sair ou não é uma escolha do jogador. Quando vocês pedem assim, tem que diluir a folha, já que não tem dinheiro, dilui a folha para você fazer outras contratações. A gente apresenta para eles algumas oportunidades, não só para ele, para outros jogadores que de repente a gente não conta mais, mas se o jogador não quer ir, ele não é obrigado a ir. Foi mais alguma coisa que você perguntou além dos jogadores? É do Felipe, né? E dentro da tua avaliação, o trabalho do Felipe não é bom por causa de uma resposta que foi, não sei se desrespeitosa, mas não foi legal para você. Como que o teu canal é único ou você tem algum superior? Não tem superior. Então, um trabalho autônomo. Mas, por exemplo, se você tivesse um superior, provavelmente o teu superior adoraria o teu trabalho. E no meu ponto de vista, no meu olhando daqui, que eu não tenho capacidade de avaliar, você avalia da mesma forma o meu trabalho de longe, porque você não está no dia a dia. E do Felipe também. Eu acho que você é um cara agressivo, você não é um jornalista que pergunta com interesse de saber. Você quer uma reação porque você quer um outro tipo de resposta. Então, na minha concepção, o teu trabalho é ruim. Na tua concepção, o trabalho do Felipe é ruim. Mas eu não tenho a capacidade, o meu também é ruim na tua concepção, mas eu não tenho a capacidade de avaliar precisamente porque eu não estou no teu dia a dia. Então, seria injusto da minha parte falar com firmeza que o teu trabalho é ruim. Para você falar é até mais fácil, porque o nosso trabalho no dia a dia você não vê, mas na prática, que só ali os jogos e nas contratações, você tem a capacidade de avaliar. Mas, assim, todo profissional ele é avaliado internamente, todo. E na nossa concepção, houve devido a uma resposta dura que ele te deu, um massacre muito duro com ele. Muito duro. E eu sei por que ele te deu essa resposta, mas ele não deveria ter falado daquela forma. Ponto. Presidente, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu gostaria de perguntar sobre planejamento e perfil. No início do ano, você contratou o técnico Fábio Carille e logo após negociar com o Renato Gaúcho, treinadores com perfis totalmente diferentes. Quando chegou, o executivo Admar disse que ia buscar jogadores que não precisassem de nenhum tipo de adaptação. E a única contratação até o momento foi o Thiago Mendes, que não chegou pronto. Na última coletiva, o Fernando Diniz disse que o Vasco vai ter que arriscar na escolha por reforços, por não ter dinheiro. Mas nas últimas janelas, o Vasco gastou mal o dinheiro que tinha, contratando Lloyd, Garrel, Maxime, Jean Davi e outros que não deram retorno técnico. Não sei se você concorda com essas situações consideradas incoerentes por grande parte da torcida, mas queria saber se você pretende fazer alguma mudança considerável na estrutura do futebol estrutura da gestão e do futebol, ou se ainda confia que está tudo bem. Não, ninguém falou que está tudo bem. E as contratações que vocês falam, quando não dá certo, vocês só citam a que vocês querem, que são as respostas que eu dei de forma anterior. A gente identifica e deixa muito claro que a gente sabe muito bem onde a gente errou e a gente tenta melhorar e trabalhar para isso. Só que todos os exemplos que vocês dão de contratação quando é ruim são jogadores que não são utilizados e vocês não citam os que são utilizados. A gente identifica onde a gente errou, onde a gente poderia ser mais assertivo. É muito difícil porque a avaliação ela passa por um crivo muito detalhado, mas daí em diante o jogador performar ou não, isso é muito relativo. Eu particularmente acreditava muito, e não vou dar nome só para não expor, assim, eu acreditava muito que um jogador ia desempenhar, e esse jogador não desempenhou ainda, e o que está desempenhando muito era o que eu menos acreditava e que desempenhou bem. Então, assim, é uma questão de adaptação. Quando a Admar fala na questão de jogadores prontos, eu acho que ele não quis dizer na questão física, ele quis dizer na questão do estrangeiro, a gente ter menos segurança se ele vai desempenhar ou não. O brasileiro ele já conhece, na realidade, por mais que ele tenha ficado um bom tempo fora do país, que é o caso do Thiago Mendes, ele já conhece a realidade, então a adaptação que ele quis dizer para mim foi nesse sentido. Não foi de tempo de disponibilidade para jogar. Mas para ficar claro aqui, para não parecer desculpa, a gente sabe muito bem onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. A questão do dinheiro, assim, a gente tem que ser muito claro. Desculpa eu responder a tua pergunta emendando outras, de repente eu já vou responder perguntas das outras pessoas.
Por exemplo, quando eu falei que o Vasco, lá atrás, a gente ainda estava eu estava acho que na Câmara dos Vereadores, e eu falei, a SAF está quebrada, o Amodeu pode explicar melhor isso. E quando eu vendo jogos, ano passado, que eu vendi jogos, e o comprador, ele escolhe os jogos, e ele escolheu o Palmeiras e o Botafogo, e a gente falou que foi pela questão financeira, e vocês são pessoas que têm informantes dentro do clube, que é uma coisa que faz parte do jornalismo, né? Tem fontes. Se vocês quisessem, vocês saberiam o motivo real. Só que eu preciso que vocês decidam que se vocês têm o desejo que eu fale e usem o que eu fale da forma correta, ou eu não falo. Porque, por exemplo, o jogo que eu vendi, que foi por uma questão financeira, o debate que era alguém daqui levou para a própria televisão, falou assim, o Pedrinho vendeu o jogo por causa do dinheiro, mas esportivamente tinha que botar em São Januário. Até porque eu falei isso. É claro que eu quero jogar em São Januário, mas agora eu vou te fazer um depoimento. Eu vendi aqueles jogos por 4 milhões, 2 jogos, cada jogo foi 1 milhão, foram 2 milhões, porque a gente precisava juntar dinheiro para pagar o mês seguinte. O ano de 24, a gente pagava um mês, quebrando a cabeça para pagar o outro mês. Eu estou falando disso agora. Mas quando eu falei alguma coisa sobre a questão financeira, eu fui criticado porque eu estava expondo o Vasco e ia dificultar os jogadores para o Vasco para serem contratados. Aí o que eu faço? Eu me calo. Eu me calo porque assim, se eu passar a verdade, as pessoas vão bater porque eu estou passando a verdade. Não pode falar isso que ninguém vai vir para o Vasco achando que o Vasco não tem dinheiro. Aí quando eu falo, eu sou criticado, mas a realidade é que nós vendemos para pegar esses 4 milhões para pagar o salário. Para juntar para pagar o salário. E todos os meses de 24 foram assim. Até que a gente entra com a medida cautelar antecedente por 90 dias, consegue, agradeço muito ao Amodeu e todo o departamento da SAF, os executivos, que conseguem criar mecanismos, arrumar outros patrocínios, a gente passa na Copa do Brasil e eu olho para trás e falo assim, caraca, a gente fechou um ano com salário em dia. Sem adiantar a receita de 25. Toda a receita de 24, ela estava adiantada. Só que se eu fico passando isso, eu sou criticado por vocês, porque aí vocês vão falar que eu estou afastando as pessoas do Vasco. Aí eu prefiro tomar porrada, porque eu vendi o jogo, mas isso vai se espalhando como se eu tivesse vendido porque eu queria 4 milhões para botar um lustre no Vasco, pô. E não era para pagar a conta. Então, assim, estou sendo muito coração aberto aqui com vocês e verdadeiro. Então, assim, tudo tem um porquê, pô. Por que você ficou muito tempo calado? Porque, assim, todas as vezes que eu tento falar, assim, ser muito transparente com vocês, que eu não consigo ser de forma diferente, eu não quero que vocês concordem comigo. Vocês podem discordar, só não sejam, cruéis no sentido de ter uma interpretação que não caiba dentro de uma discussão. Vocês podem discordar. Pedrinho, eu entendo. Então você tinha que arrumar outro jeito de arrumar os 4 milhões, cara. Mas você tinha que jogar em São Januário. Beleza, é válido. Mas é só entender o porquê, porque tudo tem um porquê. Nada é feito por acaso, tudo tem, assim, um planejamento. Mas, cara, muita coisa que é feita, ela é ditada por a gente ganhar os jogos ou não. Se a gente ganha os jogos, o jurídico é bom, a comunicação é boa, o marketing é bom, o comercial é bom, o compliance é bom. Se a bola entra, né, tudo isso é bom. Se a bola não entra, tudo é ruim. E não é assim. Se eu estivesse fazendo tudo errado, em termos de reestruturação financeira, e a gente estivesse ganhando jogos, as pessoas estariam, de repente, falando que eu era o supra-sumo. E não é. Tem muita coisa boa sendo feita e a bola não está entrando. Agora, se você me perguntar assim, você está vendo o time se dedicando mais? Eu vejo o time se dedicando mais. Se a gente tirar a emoção do jogo, o torcedor do Vasco principalmente, a raiva de ter perdido, de estar num momento ruim, que eu também estou com esse sentimento, passou esse sentimento pós-jogo, você ter a racionalidade, o time melhorou em termos de desempenho, em termos de finalização, em termos de intensidade. Só que a gente teve a oportunidade de ganhar do Grêmio. Vacilamos, não ganhamos.
não ganhamos. Contra o Red Bull, a gente poderia ter ganho, não ganhamos, finalizamos muito mais vezes. Né? No próprio jogo agora do Del Valle, em casa, a gente poderia ter vencido. Lá foi um desastre, por um contexto diferente do jogo. Então é mais ou menos isso. E assim, eu vou ser muito verdadeiro aqui, como eu sou sempre com vocês, e não é uma autodefesa. Não encarem isso como uma autodefesa. Encarem realmente como é o cenário atual. Boa tarde, Pedrinho. Aqui à sua esquerda, Matheus Guimarães do Lance. Aproveitando esse gancho de transparência, eu queria falar um pouco sobre a política do Vasco, em particular sobre o Dr. Alain Belaciano. Ele tem alguma participação no futebol? Ele é presidente da Assembleia Geral, ele tem alguma participação? Qual a função que ele exerce? Qual o papel dele ali no futebol? A gente que fica ali nos bastidores, a gente vê muito o Dr. Alain Belaciano por ali. O estatuto do clube permite, do clube e ou da SAF permite esse, digamos, acúmulo de sítio, caso ele tenha algum cargo dentro da SAF? Não, ele não tem cargo nenhum dentro da SAF. Ele é um membro da associação que vem aqui como um funcionário do Vasco, pode vir, como a minha assessora do CRVG está aqui, como colabora e contribui com muitos aspectos, até a questão da RJ, é um cara que ajudou muito na recuperação judicial, nos processos de desacordos, mas não é funcionário da SAF. Só para complementar a pergunta, a questão do ofício que mais de 100 sócios enviaram, se há conflito de interesse. Entendi, a questão do ofício que os sócios enviaram, mais de 100 sócios enviaram, se há conflito, se o clube enxerga conflito de interesse ou não, se o Dr. Carregal puder responder também. Olha, essa questão do Alain eu já falei diversas vezes. Eu entendo que não há nenhum conflito de interesse. O Alain não decidiu absolutamente nada em relação a esse assunto. O Alain foi um consultor como os outros. Outras pessoas opinaram. Então, o Alain não tinha poder para decidir. Então, se ele não decidiu, não existe conflito de interesse. Tudo foi feito pela Alves Marçal e por 3 escritórios de advocacia contratados. Então, vou repetir. O Alain não decidiu nada. Esse assunto é muito tranquilo. A minha opinião é essa. Eu estou muito tranquilo em relação a essa opinião. Boa tarde, Pedrinho. Jonathan, BTB Esportes. Até aproveitando a coletiva ser bem de esclarecimentos, não é do nosso perfil querer causar algum tipo de polêmica. Pode ficar à vontade para perguntar. Mas em relação às declarações do Edmundo quanto à sua pessoa, né? Ele era um aliado, é um ídolo do Vasco, como você é um ídolo, e quando se vê um ídolo falando de outro, isso incomoda muito o torcedor, né? E houve umas declarações em relação a pedido de conselheiros pedindo o seu impeachment, uma declaração recente sobre o movimento do Thiago Mendes sendo uma imposição do empresário para a renovação do contrato com o Léo Jardim. Queria saber o seu lado do Pedrinho em relação a essa questão, porque tem aquela questão, né? Quem cala consente, ou é um fator de não dar palco a esse tipo de declaração, Pedrinho? Obrigado. Eu posso começar pelo Thiago Mendes. O Admar acho que já até respondeu, né? O Thiago Mendes já era um desejo nosso muito antes da renovação do Léo Jardim, mas muito antes, tá? Já estava mapeado, já era um jogador que era do nosso interesse. E se o empresário do Léo Jardim tivesse indicado o Thiago Mendes e nos interessasse, se ele nos interessasse, eu também não teria problema. Mas isso é uma maior mentira. Isso nunca existiu. E é bom vocês não falarem comigo, pergunte para o empresário do Léo Jardim. Porque senão fica o disse pelo... Entendeu? Então assim, ele vai falar, aí quem gosta dele acredita nele, aí eu vou falar, quem gosta de mim acredita em mim, e a verdade não aparece. Então é só você ligar para o empresário do Léo Jardim e perguntar. Isso nunca existiu, pô. E se tivesse existido, cara, o empresário do Léo Jardim indicou, era um nome que a gente gostava, facilitou a negociação e a gente fez. Em nenhum momento foi indicado pelo empresário do Léo Jardim. Nenhum momento. Esse era um jogador que a gente já tinha mapeado. E foi muito debatido. Depois que a gente viu a possibilidade, e pelas dificuldades financeiras, e a gente procurando algumas posições, foi muito debatido, mesmo sendo um jogador que nos interessava muito. Então, assim, para ter um investimento bom para ter o jogador do nível dele. Então, assim, isso não existe. Com relação ao Edmundo, que você citou, assim, quem cala consente, tem muitas frases que elas foram criadas e eu não concordo muito. Uma delas é essa, quem cala consente.
Não, cara, eu sou um cara muito educado, muito respeitoso. O Pedrinho, na física, tem muita coisa para falar sobre o que sobre o que o Edmundo está falando, muita coisa. Mas qualquer coisa que eu fale hoje, ela se torna institucional. Porque ele levou um problema dele com ele mesmo a público. E se eu respondo, eu estou trazendo mais um problema para dentro do Vasco. Mas eu ia responder como Pedrinho, e não como presidente. Então eu não posso nem responder publicamente. E isso não quer dizer que eu estou consentindo com o que ele está falando. E as coisas que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, o momento certo do Pedrinho falar vai chegar. Agora, quem quiser acreditar nas coisas que ele fala, acredita. Eu não vou dar resposta para ele. Estando presidente, mesmo que ele me ataque na física. Só quando eu sair daqui e der uma entrevista com o Pedrinho, que automaticamente ela vai virar institucional. Agora, quando eu não estiver mais presidente, eu posso falar tudo que eu tenho para falar. Mas ele trouxe um problema pessoal, que para mim não é pessoal, é dele com ele mesmo a público. E me entristece muito, me entristece muito.